Olá, bom dia. Olha só que notícia boa para começar o dia. A última pesquisa do Censo Escolar revelou um dado super interessante. Nos últimos 10 anos, de 2013 a 2023, o número de pessoas com deficiência no sistema escolar estadual cresceu em torno de 60%. Como é que aconteceu isso? Quais são os reflexos desse crescimento todo? O que vai ser feito daqui para frente para que esse percentual continue aumentando? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para dar mais detalhes sobre tudo isso foi o Josenilson Costa, que é supervisor de modalidades e diversidades educacionais da Secretaria de Estado da Educação. Bom dia, Josenilson. Bom dia, Elda. Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez o espaço para nós irmos falar dessa pauta que é tão cara, né, para nós, para todos nós, e dizer o quanto é interessante nós olharmos para essa agenda, considerando a especificidade que ela nos traz. Então, isso que eu acho muito interessante. Se a gente teve esse crescimento de 60% em 10 anos, né? Porque a gente pegou de 2013 até 2023, então desse recorte aí de 10 anos, a gente teve esse crescimento. Mas, assim, quais fatores vocês analisam que possibilitou esse crescimento? Bom, trabalhar com estudantes com deficiência é um desafio, né? Muito grande. Que apresenta várias questões, várias nuances que nós precisamos pontuar. Esse número, ele cresce em virtude das políticas, que são ampliadas a partir de 2013 até agora. Então, a tendência é que esses estudantes chegassem mais às escolas e, sobretudo, fosse para as salas comuns, né? As salas regulares. Porque o atendimento ele não é fixado apenas naquela especificidade de uma sala, né? Não é reduzido a isso. Então, com essa ampliação, com o espaço maior de escolarização e inserção desses estudantes na sala comum, essa matrícula ela tende a aumentar, porque o estudante ele está na sala de aula comum, recebendo um atendimento com todos os outros estudantes, e no contraturno ele está recebendo um atendimento especializado. Ah, tá, entendi. Ele não fica segregado num espaço que é só para ele ou só para eles com as deficiências, mas não. Eles estão inseridos ali na educação, na sala de aula normal, junto com todos os outros alunos, recebendo, vamos dizer, o mesmo tratamento. Isso. Mas aí com algumas diferenciações. Exatamente. O atendimento educacional especializado, ele tem esse objetivo, né, de fazer com que o estudante ele tenha acesso ao currículo, para que ele possa, de fato, ter os seus direitos de ensino e aprendizagem assegurados. Então, nesse atendimento que ele recebe com essa especificidade, vai possibilitar que ele tenha as atividades curriculares juntamente com os demais estudantes, claro, respeitando os seus tempos, suas limitações, e faz com que ele possa, o professor, né, possa ter a condição de trabalhar com esse estudante olhando para a particularidade de cada um deles. Então, isso proporciona muito essa condição, né, do ensino, do aprender, do lidar com os desafios diários da escolarização, do processo da escolarização. E para o estudante com deficiência, isso ocorre todos os dias. Você falou no contraturno, deixa eu ver se eu entendi. Durante um período, ele está ali junto com todo mundo, recebendo o ensino pela mesma metodologia que os outros, mas num outro turno ele está de forma mais, vamos dizer, específica, recebendo atenção de forma que ele consiga se adaptar aos outros, é isso? Na verdade, é ele se adaptar às suas próprias condições, né? Aos seus próprios, suas próprias limitações, compreendendo a sua existência, o seu modo de existir. Ocorre que o estudante, quando ele está na sala comum, ele acaba que não respondendo, né, da mesma forma como os demais estudantes. Isso ocorre em qualquer situação, em qualquer contexto. O estudante com deficiência, ele tem um espaço chamado sala de recurso multifuncional, onde ele é atendido de acordo com sua deficiência e de acordo com sua especificidade, né? E aí vai variar, ele vai receber atendimento diário ou alternados durante a semana, de acordo com o seu grau de suporte, né? O seu nível de suporte de atendimento. Então ele recebe muitas das vezes o atendimento na sala de recurso.
há casos que o estudante com deficiência não carece do atendimento educacional especializado no contraturno. Era isso que eu queria saber, porque eu imagino que dentro dessas deficiências abrangidas dentro desse número que a gente citou de 60%, tem vários tipos de deficiência, vários graus de deficiência, que elas precisam de olhares diferentes. Certamente. Com isso é tratado nesse contraturno, quando vocês dão essa atenção especial, é que é tratada essa diferença entre um e o outro? Na verdade, a deficiência ela é tratada na especificidade em todos os contextos, né? Tanto na sala comum quanto na sala de recurso. O estudante com deficiência visual, o estudante cego, ele tem o apoio relacionado ao sistema Braille para que ele possa ter acesso ao currículo, né? Na transcrição de livros, né? De material didático, acesso às atividades que o professor passa para que ele cumpra, né, nas tarefas da sala de aula. O estudante surdo ele tem o apoio do intérprete de Libras, né, em sala de aula. O estudante com transtorno do espectro do autismo também ele tem um atendimento especializado, e os professores, Elda, é um fator bastante importante que a gente relaciona com esse crescimento da matrícula, é a formação dos professores e a ampliação da rede no acesso para esses estudantes. Porque o que a gente via, né, num determinado momento? Era que os estudantes não iam às escolas porque não tinham suporte, não tinham apoio pedagógico para isso. Então ele acabava que não frequentava, né? A família não levava porque não tinha nenhum tipo de apoio, não havia nenhuma garantia para que esse estudante pudesse ficar na sala de aula, participar. E o professor, né, nessa mesma linha, nesta mesma direção, o professor não tinha a formação suficiente. Isso num momento, né, da história que nos mostra isso, nos revela isso. Depois que o processo de escolarização ele toma esse formato inclusivo, de fato e de verdade, o professor passa a ter uma formação específica e o estudante passa a ter um atendimento particularizado. Deixa eu te interromper. Pelo que eu entendi, para que a gente chegue a esse ensino, vamos dizer, já meio globalizado, onde inclui todo mundo, precisou uma mudança quase radical, né? Você muda a visão dos professores, o professor precisa ser, vamos dizer, especializado nessa abrangência de diferentes dentro da sala de aula. Você tem que botar um intérprete de Libras, você tem que botar a linguagem Braille. Tem muita Braille. Coisa que precisou ser mudada para que a gente botasse todo mundo no espaço comum, botasse os diferentes no espaço comum. Isso. A política de educação inclusiva na perspectiva da educação especial, ela traz isso e é reforçada pela Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015. Então, houve uma mudança substancial nas redes. As redes precisaram se adaptar, porque não é o estudante que tem que se adaptar às metodologias que a escola aplica. É a escola que tem que fazer a adaptação curricular para que esse estudante tenha acesso. Entendi, então, claro, esse comportamento ele foi modificado. E isso possibilitou com que os estudantes com deficiência, as pessoas com deficiência, pudessem ter acesso ao processo de escolarização em sua plenitude. É claro, você ainda vai ver alguns desafios a serem enfrentados, né? Mas muito já foi feito e tem sido reforçado. Quando você vê 90%, 60 mil estudantes matriculados, 60 mil estudantes com deficiência matriculados, frequentando a escola, só no ano de 2023, você percebe o quanto essa política avançou. Isso é muito bom. E o mais importante, né, um detalhe importantíssimo é que 90% desse número ele está matriculado na rede pública. Então o ensino público ele precisou fazer esse movimento para ele acolher esses estudantes. E aí você vai falar de uma gestão qualificada, com aperfeiçoamento específico para acolher esses estudantes, os professores do núcleo comum, com cursos específicos na área, você vai ver profissionais de apoio pedagógico, apoio escolar para acompanhar. Muitas medidas foram tomadas para que a gente chegasse a esse resultado, né? Acessibilidade arquitetônica, para que os estudantes tivessem até acesso. A parte física precisou ser modificada para isso, né? Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. É rapidinho, é só um intervalo da gente tomar um cafezinho, tomar uma água e voltar para conversar. Espera aí que a gente volta já já, só um minuto.
Já estamos de volta conversando aqui sobre o aumento da inclusão de pessoas com deficiência no sistema público de educação e esse último resultado detectado pelo Censo Escolar de 2013 e até 2023. Eu estou conversando com Jocenilson Costa, que é responsável na Secretaria de Educação por toda essa diversidade, né, de estudantes dentro da nossa rede pública. Aí, a gente falando dessas mudanças, dessas modificações que foram feitas para que a gente chegasse a esses resultados, aí eu vou só fazer assim uma coisinha do contra. Tipo, essas modificações todas, essa acessibilidade toda, ela está disponível para qualquer estudante ou a gente fica mais concentrado aqui na região metropolitana, na capital, nos grandes centros? Como é que isso aí está sendo distribuído pelo estado inteiro, Jocenilson? Então, é lógico que a gente vê um número maior, né, de estudantes na capital. Essa concentração de estudantes para esse atendimento, ela está aqui na capital. No continente, né, no interior do estado, por exemplo, nós vemos algumas escolas fazendo o atendimento na perspectiva da sala de recurso multifuncional e nas salas de aulas comuns, né? O apoio, ele vem por meio de programas federais, como o programa Sala de Recurso Multifuncional, para que esse estudante tenha o acesso. Ainda não é o apoio necessário, né? O programa ele ainda carece de algumas adequações, algumas requalificações, até mesmo no que se refere ao item financiamento, porque esse é um dos pontos bastante interessantes. É um ponto bem sensível, bem sensível, né? que precisa ser visto e ser revisto. A gente tem discutido, inclusive, com o Ministério da Educação, com a pasta que trata da educação especial, da SECADI, e temos feito essa sugestão de forma permanente, para que esse apoio chegue também para essas escolas com um número menor de estudantes com deficiência, né? Para que eles tenham também o mesmo suporte. Na capital, nós temos os centros de educação especial especializados, que tratam, né, da especialidade de cada deficiência. Temos o Centro de Educação Especial para pessoas com deficiência visual, né, pessoas cegas, temos para as pessoas surdas, nós temos para atendimento de crianças com transtorno do espectro do autismo. E aí você vai lá para o interior do estado, você vê as escolas fazendo esse atendimento. E aí a gente volta lá para aquele primeiro ponto. O atendimento ele ocorre lá no interior com a formação do professor, porque para ele fazer esse atendimento, ele precisa ter especialidade nessa área. Sim, tem que começar pelo professor para chegar até o aluno, porque Isso. se não tiver esse professor especializado nesse atendimento, a pessoa com deficiência não vai ser atendida. Isso. Então, o relatório também ele nos mostra que ainda há um déficit muito grande de formação de professores, né? Sobretudo nas redes municipais. Não há uma formação em massa desses profissionais que estão atuando diretamente com esses estudantes, mas há um movimento de formação acontecendo, né? Carece de ser potencializado, as redes precisam ser trabalhadas nesse sentido, mas o apoio para que esses professores estejam formados tem sido fomentado para que nós tenhamos o maior número de profissionais especializado nessa pasta. A gente tem 217 municípios, eu sei que a gente tem um estado muito grande, com muitos municípios que precisam de atenção, todos eles precisam das mesmas atenções. Mas um aluno de um município, vamos dizer, bem distante, onde ainda não chegou essa educação inclusiva, como é que ele pode ser alcançado? Vocês têm dividido em macro-regiões, em pontos mais vamos dizer, escolas pontuais onde eles possam ser atendidos, mesmo se deslocando do seu município? Como é que funciona isso para vocês? Então, Elda, nós temos a rede estadual de ensino do Maranhão, ela trabalha na perspectiva da educação inclusiva. Então, toda e qualquer escola que receba a matrícula do estudante com deficiência, ela precisa se adequar imediatamente. Nós não temos uma escola específica para receber esse aluno. Sim. Né? A escola que ele chegar, ele precisa ter esse suporte. E aí você vai ver algumas situações específicas, situações eventuais, especiais, né? O estudante chega na escola, às vezes ele tem uma determinada deficiência e não tem o profissional já disponível para fazer o atendimento imediatamente. Eu imagino que isso não seja tão incomum, né? Isso, não. E aí a rede ela prepara esse profissional e já para ir fazendo esse trabalho, desse atendimento, né? Nós observamos também que há um fator interessante nesse atendimento. Os estudantes que vêm da rede municipal, eles vêm recebendo um apoio
né, que talvez não seja o apoio necessário para que ele se desenvolva plenamente, porque aí quando você vai falar de desenvolvimento de estudante com deficiência, você não precisa olhar apenas para a situação dele saber, por exemplo, a matemática, saber a linguagens. O desenvolvimento desse estudante na sala de aula precisa passar também pela sua autonomia, né, de solucionar problemas, de convivência, de relação interpessoal. Então, não é só a grade curricular que precisa ser atendida, não. não. Essa convivência toda precisa ser trabalhada. Precisa ser trabalhada. Ele precisa ter a garantia de desenvolvimento pleno. Para além do currículo, também o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento pessoal, relacional. Então, tudo isso é considerado nesse aprendizado dele. E aí as redes, né, a rede estadual, o sistema de ensino do Maranhão, ele tem se preparado para isso, ainda enfrentando muitos desafios, como eu digo, mas já com uma boa evolução, né? Porque hoje você vê pelo número de matrículas, né, a necessidade das famílias em ter seus filhos nas escolas. É bom pontuar, né, vale salientar que o número de matrícula não quer dizer que a oferta está sendo de acordo com aquele volume. Sim, sim, né? Porque sim. você vê hoje, houve um crescimento exacerbado de estudantes com deficiência nas redes. Né? De um período de 2020 até aqui, nós notamos que houve um crescimento. Então a demanda acabou sendo muito grande e o nosso atendimento talvez não alcançou todos ainda. É verdade. Mas o que interessa é que se um aluno com qualquer tipo de deficiência buscar uma escola da rede estadual, ela vai ser acolhida. Será acolhida. Ela nunca pode ter matrícula recusada. Não. Até por conta da própria legislação, Isso, né? A gente vai falar de não... responsabilidade social, né? Mas também vamos falar de legislação. A escola ela tem esse papel social para fazer esse atendimento, para garantir que esse estudante se desenvolva plenamente, para garantir que ele tenha acesso ao currículo e formação, para que ele possa também ter direito às diversas políticas públicas, né? Sim. Então, a escola não pode fazer essa recusa, e aí você vai ver. Há muitas escolas solicitando laudo, o estudante às vezes é matriculado sem o diagnóstico preciso e tudo. Isso é ruim, porque a rede ela precisa partir de um ponto para fazer seu atendimento. Imagino, né? Porque o laudo, embora ele seja algo que a própria legislação diz que não é obrigatório, né? Mas ele é necessário pedagogicamente. Sim, Porque como é que o professor vai trabalhar com esse estudante sem saber sem ter a perspectiva... exatamente qual é a deficiência Isso. dele Então, e onde é que ele precisa um trabalho mais específico, né? Exatamente. Mas a partir de agora, esse recorte até 2023, que a gente tem esses resultados. Você acredita que a gente está seguindo essa mesma linha agora, este ano? Quer dizer, de 23 para cá, a gente segue no mesmo caminho? A gente está se adiantando? Como é que está essa política a partir de agora? Bom, esses números, eles nos servem muito, né? Eles nos orientam bastante na formulação e na reformulação das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Você tem várias nuances aí quando você olha para esses números. A primeira quando você olha para 2013, você vê um número pequeno de matrículas, né, de atendimento, aí você olha para 2023, você vê um número 2 vezes, 3 vezes maior. E aí você observa que a rede... Você passa a perceber que a rede, ela está fazendo o seu dever de casa, né? Claro que olhando sempre para aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, para redimensionar. Porém, esse outro dado desse crescimento, ao ponto que nos anima enquanto rede sobre o nosso atendimento, nos preocupa, né? Por conta do excesso de estudantes, do número excessivo de estudantes com deficiência que está chegando, que nós temos em todas as redes, seja municipal, estadual ou particular, privada, né? Eu imagino. Mas só para encerrar, acho que o lado bom disso é que não é que o número de deficientes cresceu, é que a conscientização sobre os direitos aumentou, né? Exatamente. Então todas as famílias já sabem que seus filhos com deficiência, eles precisam ter o mesmo atendimento que qualquer aluno tem na rede
estadual, municipal, qualquer sistema de educação. Então, sabendo disso, todo mundo busca educação, não é? E a partir daí, a gente tem esse crescimento todo. E eu quero que você volte aqui mais tarde, me diga que 2024 foi assim, que 2025 vai ser melhor e que a gente vai crescendo nesse atendimento especializado a quem precisa de atendimento especializado. Perfeito. E aí dizer para toda a comunidade que os esforços estão sendo feitos para que todos os estudantes tenham seus direitos assegurados, garantidos, para que eles tenham acesso ao currículo e para que eles sejam inseridos, né, de forma respeitosa, de forma que eles tenham suas garantias todas ali estabelecidas. Ok, Jocenilson Costa, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui comigo, por compartilhar todas essas informações assim de manhã cedo. É tão bom dar notícia boa de manhã cedo, viu? A gente parece que começa o dia melhor, né? Com informação boa a gente sempre começa o dia melhor. Muito obrigada mais uma vez e bom dia para você, bom dia para você aí do outro lado. E já sabe que todo dia eu estou aqui te esperando com notícia boa, de preferência, sempre com notícia boa, para começar bem o seu dia. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia.